ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Aí Cast. Esse que é o podcast da Empreende Aí, escola de negócios voltadas para empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. E essa é uma temporada especial para comemorar os nossos 10 anos de existência, né não, Jenny? É isso mesmo, e já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar aqui o like, ativar o sininho para receber notificações de todos os novos episódios, né? Então, toda terça-feira às 19 horas a gente tem um novo episódio aqui no nosso canal e no YouTube, né? É isso. E hoje a gente tem uma convidada para lá de especial, não é isso, Luiz? É isso aí. É a Jennifer, que não é a nossa Jennifer aqui. Minha xará. Exato. É a Jennifer França. Ela é analista sênior de responsabilidade social no Instituto BRF e trabalha com projetos de cultura, geração de renda e transformação social. Seja muito bem-vinda, Jenny. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada por terem me convidado. Boa. Muito bom. Bom, a gente sabe que, então, Jennifer, para chegar nessa posição, né, atual, você passou por uma trajetória longa. A gente queria entender um pouquinho mais a sua trajetória, qual foi esse caminho percorrido para você chegar até o Instituto BRF. Pode ser? Pode ser. Eu sempre gostei muito de fazer trabalhos na minha comunidade, então acho que foi o meu primeiro contato com o impacto social e também gostei muito de estudar. E eu consegui uma bolsa de estudos e essa bolsa de estudos me levou para outros caminhos, me apresentou outras pessoas, outras oportunidades até eu chegar em um instituto, que foi quando eu descobri que eu poderia trabalhar com o impacto social. Então, a mesma coisa que eu já gostava de fazer na minha vida, poderia ser um ofício, né? Então, descobri ali um grande amor pelo desenvolvimento comunitário, nunca parei de estudar e de me especializar na área, e hoje, assim, é um grande prazer eu poder fazer isso, poder estar com as pessoas, poder colocar o meu trabalho em prática, né, junto com as comunidades onde a gente atua. Boa. Conta um pouco mais pra gente o que você estudou nessa bolsa que você ganhou, quais os trabalhos que você fazia na comunidade antes de chegar no Instituto. Acho que a galera gosta bastante de saber da história aí dos convidados. Tá. Eu fiz a minha primeira graduação em Comércio Internacional, né? Então, foi uma super novidade para mim, porque eu não conhecia muito sobre isso. E comecei a estudar muito sobre negociação, sobre estratégia, sobre o olhar para territórios, né? Legal. E aí, esse trabalho, ele me levou para uma coisa muito mais administrativa. Então, eu trabalhava com cargos administrativos até eu chegar no administrativo de uma organização social. E aí, nessa organização social, eu comecei a entender que eu poderia trabalhar de uma forma diferente. Então, esse olhar do diálogo, do entender onde eu estava, de qual era esse território, eu poderia fazer ele de uma forma diferente. Boa. E aí, eu comecei a me especializar, né, na área social, projetos sociais de políticas públicas. Eu fiz uma especialização sobre isso depois. Eu fiz uma formação em terapia comunitária integrativa, que é uma ferramenta de diálogo. Então, comecei a ir para território quando eu fiz realmente uma transição de carreira. E aí, eu parei de trabalhar no administrativo e fui oficialmente trabalhar com projetos sociais e começar a fazer esse acompanhamento, né? Então, me deu ali um super gás realmente de conseguir chegar na comunidade, conversar com as pessoas, entender quais eram esses territórios e quais eram as necessidades, né? Para que a gente pudesse começar a analisar dentro de casa do nosso trabalho quais são as necessidades e as potencialidades para a gente poder unir esforços e começar a desenvolver projetos. E aí foi assim que eu fiz a transição de carreira e logo depois cheguei no Instituto BRF. Que legal. Então você fazia uma coisa antes que não era exatamente isso de trabalhar com social, e você foi fazendo uma migração. Era totalmente administrativo financeiro, então trabalhava com contratos, já fazia ali a prestação de contas, com números, com toda a parte burocrática mesmo que existe por trás, né? Até a gente conseguir chegar no território, tem muita coisa que acontece por trás, Total, né? total. E aí eu já trabalhava com isso e depois eu mudei totalmente
que é onde está o meu gás hoje. Que demais. Que demais. É na ponta. Boa. E aí, falando de territórios, a gente sabe que o Instituto BRF tem uma atuação extremamente importante em todos os territórios onde a BRF atua. Mas nem todo mundo conhece sobre o Instituto e tudo mais. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente o que faz o Instituto BRF, como faz e onde faz, vai ser bacana pra gente poder iniciar esse papo. Tá. Então, o Instituto BRF ele tem 13 anos de atuação hoje. E ele tem uma atuação bem descentralizada, né? A gente tem projetos que são projetos de investimento direto, tem projetos de investimento via lei de incentivo, e a gente tem um programa de voluntariado que é muito forte e que é um super apoio para o nosso processo de entendimento de território. Então, hoje são mais de 50 comitês de voluntariados espalhados, né, nas nossas unidades. Então, todo lugar onde a gente tem unidade BRF, a gente também tem um atendimento Instituto BRF via o Comitê de Voluntariado. E essas pessoas são as pessoas com que a gente conversa todos os dias para poder entender o que está acontecendo, quais são as demandas que estão chegando ali para aquela nossa porta de entrada realmente. Alguns desses territórios são nossos territórios prioritários de trabalho, onde a gente entende que a gente precisa entrar com uma força maior de trabalho e onde o território também tem demandado mais pelas questões das problemáticas sociais que a gente encontra. E aí, nesses territórios, a gente tem outros projetos onde a gente leva para poder realmente fortalecer essa atuação, tanto do Instituto, mas também o desenvolvimento comunitário. E aí, a gente trabalha com 2 temáticas principais, que são alimentação e educação. E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando principalmente de redução do desperdício de alimento e de utilização integral dos alimentos. Então, essas temáticas, elas precisam estar presentes dentro de todos os projetos que a gente desenvolve. E hoje, quando a gente fala de educação, a gente tem olhado muito forte para o desenvolvimento, principalmente de jovens, e do empoderamento desses jovens para poder entrar no mercado de trabalho, para conhecer quais são as potencialidades do município, para poder ingressar numa universidade e para poder auxiliá-los também no desenvolvimento de um projeto de vida. Então, né, dentro dessas nossas 2 temáticas de alimentação e educação, são esses os trabalhos que a gente faz, que a gente vai desenvolvendo, não sozinhos, né, e aí de forma alguma sozinhos, e por isso que a gente está aqui hoje, né, porque a gente vai construindo realmente essa rede e desenvolvendo, trazendo junto com a gente outras pessoas, outras empresas que estão dispostas a trabalhar pelo desenvolvimento das comunidades e também o poder público. Então, a gente faz, né, dentro dos nossos municípios, muitos processos de escuta para poder justamente juntar esses esforços para chegar realmente onde a gente precisa e levar o impacto social para o território. Legal que vocês têm um processo de escuta com o território, com os funcionários locais. Então, acho que isso vai dando um bom olhar e um bom gás ali para vocês terem um entendimento maior ali de cada região, né? A BRF é uma empresa muito grande, né? Para quem não conhece, a BRF é um grupo onde a gente tem Perdigão, Sadia, Quali, Deline, Sofitelli, muitas marcas grandes e quase 100 mil funcionários, né? Hoje a gente está ali numa junção com BRF Marfrig de 130 mil funcionários. É muita gente. Essas pessoas, elas também fazem parte, né? Algumas delas são beneficiadas dentro dos nossos projetos, porque eles acontecem no bairro onde elas moram, onde as famílias delas estão. Então, são pessoas importantes para a gente ouvir e manter esse relacionamento, entender como está a qualidade de vida dessas pessoas também. Boa, Jennifer, muito bom. São mais de quantos municípios? 50 municípios hoje dentro do programa de voluntariado. Caramba! E assim, você poderia destacar algumas cidades assim que você tem aí, né, no radar, que vocês executam também os programas e projetos, só para o nosso público também entender, né, de quais cidades a gente está falando? Tá, então a gente tem em todas as regiões do país. A gente tem, por exemplo, Uberlândia, em Minas Gerais, Rio Verde, em Goiás, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, tem Dourados, Mato Grosso do Sul, tem Lajeado, no Rio Grande do Sul, Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, Manaus, Fortaleza, Salvador, Seropédica, no Rio de Janeiro,
Toledo, Concórdia. Então, são muitos municípios realmente onde a gente consegue ali fazer parte, ter o nosso comitê e ter representado também dentro de tantos movimentos que a gente faz, tantas reuniões, tantas discussões internas do que a gente pode auxiliar e ajudar esses lugares nesse desenvolvimento. De fato, é uma escala nacional mesmo, né? Cobrindo várias pontas aí do nosso Brasil gigantesco, né? E aí, quando a gente olha, né, para cada cidade, cada uma tem a sua cultura, né? O seu ritmo, as suas necessidades específicas. E como que é para vocês lidarem com programas e projetos, né? Com tamanha diversidade na hora de planejar e executar o que vai ser feito? Assim, como é que vocês lidam com todas essas diferenças? Precisa ter uma flexibilidade grande, né? Então, se a gente executar o mesmo projeto em territórios diferentes, ele não vai ser igual. Ele provavelmente não vai ter o mesmo resultado. E isso a gente tem essa consciência, a gente espera isso, porque os territórios, né, como você trouxe, eles são diferentes. E por isso que a gente precisa começar todos os processos com o processo de escuta. A gente precisa ir ao território, conhecer aquele território, conversar com aquelas pessoas e entender o que é importante para aquelas pessoas. Porque muitas vezes a gente que está do lado de cá, sentado nas nossas cadeiras, a gente tem um projeto, acha que aquilo vai ser incrível para o território, mas a gente precisa realmente chegar lá e perguntar se aquilo é realmente importante para aquelas pessoas, se aquilo vai impactar no que ali está sendo identificado como um problema social. Então, o processo de escuta, ele é realmente fundamental para que a gente possa valorizar essas diversidades que existem entre cada um dos territórios e a nossa flexibilidade também, né, para poder adaptar os projetos e adaptar o que a gente tem de ferramenta para poder levar para cada um dos territórios. E cada um vai trazer uma demanda diferente e é importante que a gente entre nos territórios e entre com muito respeito, né? Total, não dá para ser uma solução, né, totalmente vertical, né, sendo colocada nesses diferentes lugares, né? Acho que a importância, né, que você traz dessa discussão, de entender essas necessidades e de ouvir e desenhar algo bem específico, né, para dentro desse cenário, né? Acho que isso é bem importante e são poucas as organizações que muitas vezes têm esse olhar e certamente é um diferencial, né, do Instituto. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. A gente preza muito, assim, por esse diálogo e por essa proximidade com a comunidade, com quem já está lá. Maravilha. Tem uma questão aqui que me veio, que vai fugir um pouquinho do roteiro, mas estou pensando que você cursou Relações Internacionais e acho que também fala muito sobre saber chegar aí no país que você está chegando, né? Entender cultura, entender, sei lá, moeda, entender costumes, etc, etc. E me parece similar ao processo da entrada nas comunidades, né? Você vê alguma similaridade nisso ou eu estou dando uma viajada? Não, acho que você não está viajando, não. Quando eu comecei a estudar comércio internacional, eu nunca tinha tido nenhum contato fora da minha própria bolha, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, sempre gostei muito de estudar, mas era um acesso limitado, Sim. né? Quando eu fui para a universidade, que eu comecei a estudar outras coisas totalmente diferentes, e aí eu tinha aula de línguas, estudava com pessoas de classes sociais diferentes da minha, com livros diferentes e olhando para culturas diferentes, aquilo deu um boom na minha cabeça, né? E eu comecei a perceber que existiam coisas diferentes. Então, acho que essa relação, né? Por isso você não está viajando, acho que essa relação também é possível levar para dentro do trabalho que a gente tem hoje, porque a gente precisa realmente ter essa abertura, ampliar o repertório. Sim. E entender que cada lugar que a gente chegar, ele realmente vai trazer uma demanda diferente. Pode não ser países diferentes, mas a gente tem um Brasil muito grande. A gente muda de bairro hoje, a gente tem realidades diferentes. Total. Imagina quando a gente muda de municípios, de estado, né? Vai para uma região diferente, que tem uma cultura completamente diferente. Então, esse repertório, né? Ele vai aumentando e eu acho muito positivo que a gente consiga levar isso para dentro do nosso trabalho e é um convite para todo mundo, né? Para todas as organizações, para todo mundo que empreende, que trabalha com pessoas, para que tenha essa flexibilidade, porque
o que o outro traz, do que ele quer, do que é um problema para ele, é ali que a gente precisa chegar. Boa, né? boa. A gente sempre teve muito forte esse olhar de onde a gente está chegando e como a gente vai atuar naquela região, né? Isso seja em uma outra periferia aqui de São Paulo, seja quando a gente faz cursos fora de São Paulo. E a gente teve a oportunidade de fazer em conjunto o projeto no ano passado em Dourados, né, que foi bem bacana e tal. E aí queria que você contasse um pouco do que você achou de interessante na metodologia da Empreende Aí, no formato que a gente faz esse trabalho, essa aproximação, essa adaptação para a região. O projeto de Dourados, ele foi muito bacana porque ele trouxe essa possibilidade dos próprios empreendedores locais fazerem essa relação, né, entre eles, e a gente conseguiu observar um desenvolvimento entre o grupo muito bacana. Acho que uma das maiores riquezas que a metodologia trouxe foi justamente o empoderamento desses empreendedores que eram tão diversos ali dentro do grupo, para poder falar dos seus negócios, e eram negócios totalmente diferentes, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha uma paisagista, a gente tinha uma pessoa que era especialista em cachos, e aí tinha uma outra pessoa que vendia doce, a moça do salgado, né? Então, tinham pessoas muito diversas e que, entre eles começaram a fazer negócio, né? A entender cada um o seu negócio e se ajudar. Então, esse empoderamento que vocês trouxeram, né, que a metodologia do Empreende Aí trouxe para esse grupo de empreendedores, foi de uma riqueza muito grande. E a gente conseguiu contemplar um bairro que para o Instituto era muito importante, né? Tivemos ali ótimas parcerias para poder viabilizar a existência do projeto e, com certeza, com muitos frutos. Boa. Eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria depois com alguns dos premiados, né? E a paisagista estava entre os mentorados, o negócio estava super bacana. E também um rapaz que ele estava fazendo salgados e doces no início do curso. E quando eu dei a mentoria, que era 20 dias depois que o curso terminou, ele já estava em um espaço físico que ele tinha se organizado e comprado ali meio que um concorrente, que era um bar importantíssimo na cidade. Ele estava super empolgado e super aflito, assim, tipo, nossa, e agora? Como que eu faço? Eu comprei, mas eu tô ainda um pouco assustado. E foi bem legal, assim, orientar ele, dar algumas sugestões e algumas dicas. Então é bem bacana ver a evolução da galera nesse período. Acho que eles tinham tanta propriedade para falar do negócio que a impressão que eu fiquei ali no nosso momento de finalização da formatura é que a gente queria comprar tudo de todo mundo, né? Então, eu voltei para casa cheia de terrário, porque tinha a moça do terrário, né? Voltei para casa cheia de terrário, mas a gente falava para a moça do salgado que ainda não tinha CNPJ. Tipo, poxa, tira seu CNPJ para a gente poder comprar de você. Eu quero ir na pizzaria do outro que fazia pizza. Sim. Então, eles traziam na própria fala um amor muito grande por aquele desenvolvimento, né? Por aquele negócio, por aquela ideia. E isso, com certeza, assim, passou para todo mundo que estava ali naquele momento. Boa. E, pessoal, nosso papo aqui tá só começando, mas não deixa de dar o seu like, de curtir aqui o vídeo, de comentar, digam o que vocês estão achando do episódio até agora, mandem perguntas também se vocês acharem interessante, ativa o sininho e se inscreve no canal, pelo amor de Deus, né? Já é mais do que 5, 6 episódios aqui que a gente tá fazendo junto, sei lá, 8º, 10º episódio. Se você não se inscreveu no canal até agora, você tá de brincadeira. Então, pelo amor de Deus, se inscreve aí no canal. Ai, Luiz, que chatice, todo episódio é a mesma coisa. E você não se inscreve, e você não curte, e você não comenta. Então ajuda aí, pelo amor de Deus, vamos junto. Boa, e a gente está aqui com uma baita convidada, né, a Jennifer França, do Instituto BRF, parceira aqui da Empreende Aí de longa data, né, já em alguns projetos, e a gente está muito feliz em poder te receber aqui, Jennifer. E aí o Luiz estava falando, né, desse projeto em Dourados, que a gente executou, né, o ano passado, e que, né, além da formação que os empreendedores tiveram, né, focado ali em toda a parte do desenvolvimento, desde conhecer as suas habilidades, competências, até poder olhar para a estruturação e gestão desses negócios, eles também tiveram a oportunidade de receber um recurso semente, né, de até R$3.000, o que é importante para dar um fôlego, né, financeiro para esses negócios, para testarem alguma iniciativa, seja, né, um canal de venda, uma estratégia de marketing, ou até usar, né, como um capital de giro. E isso também atribui valor, né, para dentro dos programas, para que esses empreendedores consigam fazer alguma movimentação, né, em termos de faturamento e geração de renda.
E eu queria entender do ponto de vista do Instituto, né, o que parcerias como essa agregam valor, né, para dentro da estratégia de vocês e como é que vocês visualizam essas parcerias estratégicas para implementar esses programas no território, né? A gente precisa trabalhar em rede, né? Sozinhos a gente não tem força. A gente pode ter um mantenedor que é extremamente forte, uma empresa gigantesca, mas a gente não tem força para resolver todas as coisas de todos os territórios. Sim. E a gente não tem que ter essa força, né? O que a gente precisa é realmente entender quais são as nossas potencialidades, quais são as potencialidades do território, quais são as potencialidades do poder público e de outros parceiros para que a gente possa somar esses esforços e trabalhar junto em prol de cada um dos territórios, né? Então, o desenvolvimento do trabalho em rede é algo extremamente importante. Hoje, como eu comentei lá atrás, a gente tem 6 territórios que são nossos territórios prioritários de trabalho. Amanhã, podem ser outros territórios prioritários. E o quanto a gente consegue trabalhar esses lugares que a gente está hoje com mais força para que essa rede possa ser fortalecida para o momento que a gente não estiver lá, a comunidade consiga continuar caminhando. Então, essas parcerias, elas são fundamentais para isso, para fortalecer o território hoje e a gente, então, conseguir partir para outros desafios neste território ou em outros territórios. Isso que você fala é bastante interessante, né? Qual o legado que a gente deixa, né, nessas cidades e trazer, né, esse lugar da autonomia, né, dessa emancipação é fundamental para que eles continuem prosperando, criando soluções e estratégias, né, para essas problemáticas que eles vivenciam no dia a dia. Então, acho que trabalhar nesse lugar, né, do ponto de vista da educação, para estimular, né, esse lugar, para que eles estejam atentos a esses movimentos, é essencial para que, de fato, o trabalho siga, né, colhendo frutos. Então, muito importante isso que você traz, Jennifer. E eu acho que isso conversa muito bem com a metodologia de vocês também. Porque vocês trazem, né, vocês estão dispostos a trabalhar com um público que é um público muitas vezes mais vulnerável, né? Vocês chegam a qualquer público, tem uma forma de falar que é uma forma fácil de entender, tem a questão da educação, é divertido, né? Eu sei que vocês divertem as turmas onde vocês estão, então fica uma coisa mais leve. Tem uma questão da adaptação do próprio horário, né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão empreendendo, quem tem horário sobrando hoje, né? Ninguém tem horário sobrando para nada. Então, essa adaptação ao horário do empreendedor, toda essa flexibilidade, aí terminar com o recurso semente, né? Com um investimento, tudo isso casa, né? Faz um ciclo completo realmente para que a gente consiga chegar nas pessoas, né? Porque é muito difícil hoje a gente conseguir alcançar as pessoas na comunidade, convencer as pessoas a ficar junto com a gente e mostrar valor, né? Então, ter esse ciclo completo, acho que mostra valor, deixa o legado, né, que é o que você trouxe, e só fortalece realmente as nossas parcerias e tudo que a gente pode levar para os territórios. Muito bom. Bacana. Te ouvindo aqui e refletindo um pouco, a gente sabe como é difícil garantir a continuidade dos projetos por muitos e muitos anos dentro das mesmas comunidades, dentro dos mesmos... dentro das mesmas metas, objetivos e estratégias. A gente sabe que isso é bem complexo no universo de sustentabilidade, de projetos sociais, mas que o Instituto vem conseguindo fazer isso já há bastante tempo. Em 2022, por exemplo, vocês investiram mais de 78 milhões nas comunidades que vocês atuam. E aí, queria entender como vocês constroem os projetos para que eles tenham o máximo de duração possível dentro das comunidades e como vocês querem deixar essas comunidades sustentáveis também após essa passagem dos projetos. Hoje a gente sempre começa ou recomeça, né, um processo dentro de um território com um diagnóstico.
Boa. Então, a gente faz um diagnóstico, a gente pode ter pessoas externas ajudando a gente nesse diagnóstico, mas a equipe sempre está presente, né? E a equipe sempre está conduzindo conversas, então, trazendo gente para essas conversas, que sejam lideranças comunitárias, pessoas do poder público, representantes de outras organizações sociais, moradores, para que a gente possa escutar essas pessoas e entender como que elas veem esse território, o que elas enxergam de potencialidades e de problemáticas, para que a gente possa, então, voltar para dentro da equipe e refinar quais são, o que a gente consegue contribuir, porque também não serão todos os temas que a gente vai conseguir contribuir. A gente faz esse filtro para entender como que a gente vai trabalhar, né? E a partir desse diagnóstico a gente propõe projetos para que possam atacar, né, dentro desses problemas sociais. Então, a gente procura parceiros no território, entende se no território a gente tem alguém que consegue trabalhar com essas temáticas, e a gente procura também outros parceiros para poder levar novas tecnologias para os territórios que a gente atua também. Boa, perfeito, perfeito. Acho que é bem importante você poder compartilhar isso com a galera, porque a gente sabe da dificuldade que é conseguir manter esses projetos no longo prazo. Então, acho que esse diagnóstico inicial é fundamental para entender até onde, inclusive, a BRF vai na hora de dar esse apoio. Bem legal. Tendo esse diagnóstico, a gente consegue definir, né, projetos de quanto tempo a gente vai querer, e também consegue fazer um processo transparente com as comunidades onde a gente está. Então, olha, a gente vai conseguir trazer aqui para vocês isso por tanto tempo com essa entrega, né? Porque essa transparência, ela também é muito importante para a gente não chegar lá, perguntar tudo que a gente quer perguntar, fazer alguma coisa que pode ser entendida como simples demais e ir embora, né? Não é isso que a gente quer. Sim. Então, a gente traz essa continuidade, traz projetos mais longos e também traz a comunidade para poder aumentar esse senso de pertencimento, né? De que eles vão, em algum momento, eles vão dar continuidade a essas temáticas, e com o apoio também dos nossos comitês de voluntariado, que são os comitês de impacto social, que vão continuar no território e vão continuar propondo ações e participando junto com a comunidade. Perfeito, perfeito. Maravilha. E chegou aquele momento que a gente adora aqui no nosso episódio, que é o momento do solta a voz, que é o momento em que a gente escuta, né, as pessoas que são impactadas pelos programas e projetos. E aí a gente trouxe aqui uma história especial para ouvir hoje. Então eu vou convidar a vocês a colocarem os fones para a gente ouvir um pouquinho mais dessa história. Olá, meu nome é Ricardo Rocha. Eu fiz o curso, né, do Empreende Aí, em parceria com o Instituto BRF. Foi um curso que eu encontrei no Instagram. Nesse curso, eu observei que eu tinha a oportunidade de validar melhor a ideia do meu negócio e também estruturar o negócio de uma forma possível de ser concretizado, né? Outro ponto importante é o conhecimento passado dentro do curso, que é uma base muito boa para qualquer tipo de negócio, né? O alicerce para que qualquer pessoa que queira desenvolver um negócio tenha um negócio de sucesso. E para quem não fez o curso, super indico, né, para meus amigos. O curso superou minhas expectativas em relação à estrutura, né, e a rede de apoio que foi feito, né. Fica aqui meu agradecimento pela oportunidade de ter feito o curso aí pela Empreende Aí e pelo Instituto BRF. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Muito bom. Então, né, um aluno aí impactado pelo curso que a gente fez em parceria, né, Luiz? Sim, sim. Queria saber como você se sente, Jenny, ao ouvir esse depoimento do aluno e desse impacto que a gente criou em conjunto. É muito bom de ver, né? É muito bom ver que realmente a gente pensou num projeto. Ele estava falando e eu lembrando lá atrás, né, o projeto de vocês entrou dentro de um edital nosso, chamado Nossa Parte pela Educação, que foi um processo muito longo para a gente, de diagnóstico, de escuta, de PITs, né? Sim. Quantas vezes a gente não discutiu internamente, gente, mas esse projeto, ele vai chegar nesse território, para onde a gente vai indicar que eles executem, como é que vai ser, será que a comunidade vai topar? E aí de ver uma finalização assim, uma pessoa que hoje indica e utiliza os conhecimentos que adquiriu ali naquele período de implementação, é muito bom. Boa.
Boa. Sempre muito bom ouvir os empreendedores e empreendedoras falando do quanto o curso foi transformador. E aí, só queria falar uma coisa para os empreendedores. Vocês ouviram a Jennifer falando que a gente teve que fazer um pitch para ser selecionado para o projeto deles, né? Então, quando vocês fazem os pitches junto com a gente, para vocês verem que a gente também tem que fazer pitch para os nossos projetos serem selecionados, para vocês verem como isso é do jogo, é do mercado. A gente não ganha todos os pitches que a gente apresenta, mas esse a gente teve a felicidade de ganhar e conseguir executar o projeto junto com a BRF. E é isso, né? Parcerias muito importantes a gente desenvolveu dentro do território também, né? Com a Casa Criança Feliz, que também abraçou o projeto lá em Dourados, né? No Mato Grosso do Sul. E é isso, né? Empreende aí há 10 anos, formando empreendedores, né? De territórios populares, comunidades e favelas. Então, já aproveita para seguir a gente no Instagram e nas demais redes também. Então, Empreende aí Oficial, para você acompanhar outras oportunidades, cursos e possibilidades aí de parceria para alavancar o seu negócio. Então, fica de olho e já aproveita para acompanhar as nossas redes. Né, Luiz? É isso aí, pessoal. E, bom, like, comentário, já falei. É o básico, né? Pelo amor de Deus, não é um canal do YouTube isso aqui, gente. Não é TV, não. Então vamos lá, pelo amor de Deus, interagir aí na parada. Maravilha. Então, Jennifer, a gente tem, né, um desafio para esse ano e o próximo, um projeto que a gente conseguiu desenvolver, né, juntos, que está em fase de implementação, né, com o apoio, né, da Lei de Incentivo à Cultura, né, a Lei Rouanet, e do qual a gente vai olhar para 3 territórios, né, extremamente importantes e que estão dentro da estratégia do Instituto BRF também, né, que é Uberlândia, em Minas Gerais, Rio Verde, né, em Goiás, e Toledo, no Paraná. É um projeto customizado, onde a gente vai mirar, né, empreendedores da gastronomia, que sejam, né, refugiados ou imigrantes, e resgatar essa história desses empreendedores, muito ali, né, atrelado à história da gastronomia desses países, né, e essa bagagem que esse público traz, né, e que acrescenta muito para o Brasil. Além da formação, né, desses empreendedores nessas 3 cidades, a gente tem previsto também o lançamento de um livro para contar essas histórias desses empreendedores, contar essas receitas que falam, né, desse DNA desses países, e também realizar algumas feiras gastronômicas para que eles possam também executar e divulgar os seus trabalhos. Eu queria entender, né, qual que é a importância desse projeto para o Instituto, né, dentro desses próximos 2 anos, e por que, né, esse olhar para os empreendedores da gastronomia. Você trouxe que é um pouco da estratégia, mas conta um pouquinho mais qual é a conexão com o negócio, né, quando a gente fala dos empreendedores da gastronomia, qual que é a conexão com o negócio BRF, né? Esse projeto, ele alinha toda a nossa estratégia, né? Ele fala sobre todas as temáticas que a gente trabalha hoje, que é alimentação e educação. Então, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar ele em 3 dos nossos territórios prioritários e vai falar fortemente sobre uma causa que para a gente é muito cara, que é a redução do desperdício de alimento, levando educação, né, para esses empreendedores e potencializando esses negócios. E por que a gente resolveu fazer tudo isso? A gente começou a entender, dentro dos nossos processos de escuta nas comunidades, que existe muita diversidade entre essas pessoas, entre os empreendedores. E uma diversidade cultural que impacta na alimentação e na forma como as pessoas vivem. Então, a gente queria muito contar essa história e integrar essas pessoas. Porque em alguns dos lugares a gente ouviu, por exemplo, que esses empreendedores eles não tinham a própria abertura no território onde eles estavam, no bairro onde eles estavam, para poder mostrar qual que era, o que ele estava acostumado a comer, como que ele estava acostumado a viver e o quanto isso é importante para cada uma das pessoas poder expressar qual que é a sua cultura, qual que é a sua origem e como que ela vivia, como que ela gostaria de viver agora. Então, esse projeto, ele vai casando tudo isso dentro do escopo e dando a possibilidade da gente mostrar o quanto as nossas práticas, o nosso comportamento, a nossa alimentação influencia na nossa cultura e nos aproxima também das pessoas.
Hoje, tudo que a gente faz envolve comida. No finalzinho tem um cafezinho, a gente chama o vizinho para poder comer o pão de queijo, fazer ali um prato especial. E o convite mesmo é para que esse projeto seja esse convite especial para trazer as pessoas da comunidade e mostrar a sua cultura e desenvolver os seus negócios em cima dessa oportunidade de aprendizado, né? Então, esses territórios são territórios muito importantes para a gente tem públicos muito diferentes, então a gente quer que essas pessoas que hoje estão numa situação imigratória possam conviver e mostrar toda a sua cultura, todo o seu histórico para outras pessoas que já moram naquele território e que estão ali já há mais tempo construindo as suas raízes. Então, como a gente estimula que essas pessoas possam se relacionar e trocar o conhecimento e fortalecer as suas culturas. Maravilha. É um grande desafio, né? Total. Quando não é, né? Quando não é um grande desafio, assim que a gente gosta. E você estava falando sobre como a gente se organiza ao redor da comida, né? Eu estava lembrando que recentemente a gente fez uma viagem a trabalho e aí eu não via a hora de voltar para casa para poder comer arroz e feijão, porque no lugar não tinha arroz e feijão e eu já começo a ficar desesperado. O pessoal da equipe tá até dando risada aqui, porque deu meio-dia, por exemplo, eu já preciso ir comer, eu já fico desesperado. Então, sem arroz e feijão ainda por um tempão foi caótico para mim. E aí eu fico pensando na galera que realmente tá imigrando ou que tá refugiada aqui no Brasil e que não consegue nem poder compartilhar, né, sobre aquilo que comia, aquilo que gosta de comer, que isso realmente traz uma falta gigantesca, né? E as pessoas, elas, né, a gente vai ter um projeto com um público amplo, Sim. Né? E essas pessoas que estarão, né, eu espero que muita gente, já fica o convite para que vocês fiquem de olho nas inscrições que vão abrir, né? E se inscrevam realmente e façam parte desse projeto que vai trazer essa oportunidade mesmo de desenvolvimento dos negócios. Então, todos os negócios na área de alimentação são bem-vindos e a gente quer realmente que tenham ali pessoas que tenham negócios muito diferentes para que a gente possa integrar e fazer ali a composição do livro que vai ser também, né, um super sucesso, com certeza. Em algum momento desse projeto, todo mundo já tem que ficar de olho nesse livro. Sim, é um fator inédito para a gente também. Serão os primeiros livros, né, que a gente vai produzir. Que bom que é com a colaboração, né, de vocês dentro do processo, que eu acho que é isso, né? Como importante é a gente ter parceiros respeitosos e que cuidam, né, de cada etapa. Então, isso é importante para que a gente também consiga desenvolver, né, o trabalho com qualidade. E falando, né, sobre essa questão, né, da comida, reunir pessoas, e o quanto que para essa população em situação de refúgio, de imigração, também é importante, porque justamente, né, comida é afeto, traz lembranças, e o quanto que estar em grupos, né, para poder compartilhar e também mostrar essa cultura, né, para o entorno, os vizinhos, é algo extremamente importante, né? E uma possibilidade gigantesca, né, de negócio. Eu lembro que a gente fez uma turma aqui em São Paulo focada, né, em refugiados e imigrantes, meados de 2018, mais ou menos, com o apoio do Sesc 24 de Maio. E a gente, assim, conheceu lindas histórias, pessoas que tinham suas profissões nos seus países e que tiveram, né, que abandonar tudo, ou por uma situação de conflito no seu país. De perseguição. De luta de forças armadas dentro do país, de milícias armadas, né? Sim, então a gente tinha médicos, engenheiros. Diplomata, advogado. Então, assim, e que precisou se adaptar, né, a uma nova realidade. E o quanto que o empreendedorismo era uma ferramenta e um instrumento acessível, né? Porque é isso. Ao chegar num país, você tem inúmeros desafios, desde validar, né, o seu diploma de formação. O idioma. Toda a parte documental também. Então, a gente traz, né, essa experiência que vai ser essencial para esse novo projeto com vocês. E o quanto que fala, né, dessa necessidade deles estarem sendo acolhidos e estando em grupo também para poder seguir e tocar suas vidas, né, com inúmeros desafios e muitas vezes a saudade, porque alguns familiares acabam ficando, né, nos seus países, nem todos conseguem vir com toda a família.
Então, estar, né, reunido com grupos, né, de pessoas dos seus países, lembrar a comida, então, é uma maneira também de poder, né, ter resiliência para poder seguir diante de tantos desafios, né? Então, é um pouco do que a gente traz para esse projeto, assim, e o quanto que são histórias muito potentes e que nos trouxe uma reflexão muito forte na época, né, Luiz? O quanto que de nós não estaríamos sujeitos a ser e se tornar um refugiado a qualquer momento pela condição econômica, global, enfim, né? Sim, o mundo é caótico, né? A verdade é essa. Acho que 2 reflexões que eu tive muito forte assim nessa época, que é, primeiro, só foge quem é classe média e tem dinheiro para fugir, porque quem não tem fica e, né, sofre as consequências ali do que está acontecendo no local. E o segundo é que qualquer um pode ser um refugiado a qualquer momento, assim. Então, acho que isso é importante da gente lembrar. Sim, e acho que vai ser um importante projeto, assim, para a gente poder continuar desenvolvendo esses empreendedores, trazendo uma perspectiva de vida e continuidade para essas pessoas e, quem sabe, né, trazerem seus familiares, poder, né, estabelecer uma vida digna, né, e que também possa ser próspera, né, dentro de um outro país, né, com uma outra cultura, e que a gente possa trabalhar, né, essas conexões também e essa acolhida que é fundamental para esse público, né? Total. É uma forma de criar vínculo, né? Deles criarem vínculos de diferentes empreendedores, gente de fora, gente de dentro, gente que todo mundo que agora é de dentro, né? Sim. Crie vínculos e possa se espelhar, realmente se empoderar para pensar nos seus negócios, ter a coragem de empreender, de fazer diferente, seja para complemento de renda, seja para renda principal, né? Mas para que eles realmente entendam que é possível. A gente teve várias experiências aqui em Dourados mesmo, né? De gente olhando que era possível fazer o que eles muitas vezes estavam ali só na imaginação, mas que realmente poderiam dar outros passos, né? E é isso que a gente quer nesses próximos 3 territórios, que as pessoas possam sair dali muito mais empoderadas, pensando nos seus negócios e sonhando muito mais e colocando todo o amor que elas têm na cozinha, na comida. Quando a gente cozinha, quem gosta de cozinhar, né? A comida fica até mais gostosa quando a gente tá de bom humor, quando a gente faz o prato preferido, né? Que eles consigam colocar ali todos os dias esse amor para que eles vendam muito mais e escalem seus negócios. Boa. Realmente, geralmente quando a gente tá estressado, a comida fica mais salgadinha. A gente erra no sal. E, Jenny, pra gente poder finalizar, qual recado você deixa aí pros empreendedores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo? O que você quer contar aí pra eles? O que você quer dizer, uma palavra, uma dica? Manda bala aí. Eu acho que o recado final, né, e que engloba tudo que a gente falou aqui, é a importância da educação mesmo, né? São muitas as dificuldades, a gente sempre vai ter muita coisa para fazer e um tempo muito difícil. Sim. Mas a necessidade da atualização e de buscar conhecimento, de entender cada vez mais o negócio que cada um está desenvolvendo é muito importante e pode fazer muita diferença lá no resultado, né? Para alcançar o sonho, para alcançar a verba, para alcançar um novo parceiro, para alcançar um novo ponto de venda. E a educação, ela sempre faz a diferença. Então, acho que eu posso finalizar desse jeito e finalizar também com a nossa abertura enquanto Instituto BRF de escutar cada vez mais as pessoas. Então, se tem empreendedores aí nos ouvindo dos nossos territórios, e são muitos eles, né? Fiquem à vontade para também entrar em contato com a gente, para entender o que está sendo feito em cada um dos territórios, para que a gente possa cada vez mais somar esforços, né? E super agradeço vocês por esses esforços que a gente tem somado nos últimos anos e no cuidado com cada um dos projetos e dos territórios que a gente está envolvido. Boa, Jenny. Aproveitando, se você puder deixar pra gente as redes, tanto do Instituto quanto as suas, pra galera que queira te encontrar. Encontrar o Instituto. Instituto BRF,
tá? Então, LinkedIn, Instagram, YouTube, sempre Instituto BRF, procurem as nossas redes, segue lá também, ativem os sininhos. Boa. Faz tudo isso daí que o Luiz já falou, o Luiz e a Jenny falaram antes, pode fazer para o Instituto também. Lá vai ter atualização de todos os nossos projetos, de cada um dos nossos territórios. E eu sou Jennifer França. No Instituto vocês vão encontrar também como Jennifer Silva, mas as minhas redes é Jennifer França, LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade para também estar em contato comigo. Boa. Boa. Além de ter um nome em comum, a gente tem um sobrenome em comum. Você também é Eu sou Silva? Jennifer Rodrigues da Silva. Então, né? Jennifer França da Silva. Olha aí. Muitas conexões, e é isso. Aproveita também para seguir a Empreende Aí em todos os canais, Empreende Aí Oficial, para que você possa receber, né, todas as oportunidades de curso que a gente tem aí no decorrer do ano. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, dar like, compartilhar. Toda terça-feira a gente tem um novo episódio, né, às 19 horas, então já se programa para poder acompanhar, né? E aí, cada semana a gente tem um convidado aqui super incrível para poder compartilhar figurinhas e histórias. Então, a gente te aguarda aí no próximo episódio. Gente, até mais! Tchau, tchau. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.